nos diz o seguinte. Vamos ficar de pé todos nós, depois estaremos orando. Se você puder ficar de pé também, aí na sua casa, com a sua Bíblia aberta, Gálatas capítulo de número 3, verso 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para justiça. Sabendo, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Vamos ler até aqui. Acredito que estaremos caminhando mais um pouco, mas a leitura até o verso número 14. Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Ó Pai, um dia o Senhor nos achou, um dia o Senhor nos escolheu, assim como diz as Escrituras, andávamos como ovelhas desgarradas, e nós não tínhamos condições de pagar o preço, mas quando o Senhor nos achou, o Senhor já tinha pago o preço por nós. Hoje estamos aqui, Senhor, somos lavados e remidos pelo sangue precioso de Jesus, aleluia. Não temos mérito nenhum, mas o Cristo que morreu e ressuscitou, pagou o preço por nós. Estamos diante das Escrituras sagradas e pedimos que o Senhor leve cativo o nosso coração, a nossa mente, para recebermos a mensagem do Evangelho. Que o Senhor transforme os nossos corações, que o Senhor mude aquilo que precisa ser mudado em nós. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar, queridos. É muito importante observar esse texto e essa palavra logo no início do capítulo 3. Porque no início, no capítulo 3 de Gálatas, logo no início, Paulo levanta aqui um questionamento sobre de que maneira os irmãos lá em Gálatas, de que maneira eles receberam o Espírito Santo. Paulo pergunta, logo no verso 2, ele diz assim: quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo faz uma pergunta para os irmãos. De que maneira vocês receberam o Espírito Santo? Pelas obras da lei ou pela fé? E aí ele traz uma palavra como se estivesse exortando os irmãos, dizendo o seguinte: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? A palavra de Paulo, logo no início, ele apela para
algumas experiências que os Gálatas, que os irmãos haviam passado. É muito importante quando nós temos uma experiência com Deus. É muito importante termos uma experiência profunda com Deus. Quando a pessoa se converte mesmo, de verdade, que ela foi marcada pelo Espírito Santo de Deus. Eu já ouvi testemunho de pessoas que se converteram e que chorou tanto na conversão, foi assim impactado pelo Espírito Santo de Deus. A palavra penetrou no coração daquela pessoa de uma tal maneira que a pessoa não conseguiu se controlar. Eu já ouvi testemunho de pessoas que falou assim que não via a hora o pastor fazer o apelo para essa pessoa vir correndo na frente, levantar as mãos e entregar a vida a Jesus, porque a palavra tinha tocado. Outros tiveram experiência diferente. Às vezes na sua casa, né? Na roça, quando nós pastoreávamos no interior, a gente tinha muito testemunho de pessoas que tiveram experiência na roça. E uma vez eu vi um testemunho que marcou muito a minha vida, lá na cidade de Caruaru. O irmão disse que ele estava na sua casa quando ele ouviu um cântico. Esse canto que a gente canta, Alvo Mais que a Neve. E ele ouviu esse cântico, um coral muito grande, muitas vozes, cantando alvo mais que a neve, sim, pelo sangue. E ele começou a ouvir aquele cântico. Ele saiu lá fora para ver o que era, não tinha ninguém. E foi até a esquina, não tinha ninguém. Voltou para casa e o cântico começou. E ele, sem saber, sem entender o que era, ele foi para o quarto e começou a falar com Deus. Ele não conhecia Deus. E ele falou: Senhor, se o Senhor está falando comigo, intermédio desse cântico, eu quero sentir a tua presença aqui. E ele falou que teve uma experiência profunda com Deus. Aleluia. Irmãos, quando a pessoa se converte de verdade, que tem uma experiência com Deus, ela não esquece. Pode passar o que passar. Pode enfrentar dificuldades, pode até de repente enfraquecer na fé. Mas essa pessoa vai lembrar da experiência que teve com Deus e vai voltar-se para Deus. Então Paulo apela para as experiências dos irmãos, dos Gálatas que tiveram com Deus. Como foi que vocês se converteram? Como foi que vocês receberam o Evangelho? Como foi que vocês receberam o Espírito Santo? Porque quando nós recebemos o Espírito Santo, nós somos transformados. E Paulo está chamando a responsabilidade dos irmãos para a fé que foi implantada no coração dos irmãos. Paulo está chamando a atenção dos irmãos para a justificação. Eles foram justificados por Cristo. O apelo de Paulo à igreja é exatamente essa exortação. Como foi que vocês receberam o Espírito Santo? Paulo chega a escrever aos Romanos, capítulo 7, versículo 7, dizemos: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conhecia o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. É verdade que Paulo não está aqui rebaixando a lei, nem tampouco denigrindo a lei, mas Paulo está chamando a responsabilidade para a justificação mediante a Cristo. Não tem possibilidade nenhuma ninguém se converter a Cristo se não for pela fé, se não for pela graça de Deus. Então, Paulo adverte a igreja
contra a tentativa de ganhar a salvação fazendo alguma obra, fazendo algum esforço humano. Paulo diz que a salvação vem somente por meio da graça de Deus, pela fé em Jesus Cristo. E no versículo 16 do capítulo 2, Paulo fala assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Somente intermédio de Cristo. Como eu falei, cada um de nós tivemos uma experiência. Se eu fosse perguntar aqui, como foi a sua experiência de salvação? Mas eu tenho certeza que todos nós recebemos uma fé em Cristo para a salvação. Todos nós fomos assim enxertados na videira que é Cristo pela fé. Houve uma ação do Espírito Santo de Deus em nossos corações para que nós nos entregássemos a Ele, para que nós voltássemos para Ele. O que é justificação? É o ato de Deus pela qual Ele perdoa pecadores e nos aceita como justo em Cristo. Alguém que estava condenado à morte e outro morreu no lugar dele. Isso é justificação. Nós éramos condenados. E Paulo escreve aos Romanos capítulo 3, versículo 23, dizendo que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Talvez a mensagem que menos tem sido pregado hoje em dia é exatamente sobre a salvação mediante a fé. Porque as pessoas estão, de certa maneira, achando que, se esforçando, tendo assim, ajudando as pessoas, realizando alguma obra, eu vou ser salva. As pessoas estão muito voltadas para o aqui e o agora. As pessoas estão querendo se salvar aqui, como se a nossa vida se resumisse aqui nesse mundo. E isso não é verdade. Isso não é verdade. As pessoas precisam conhecer Jesus Cristo. As pessoas precisam conhecer que a salvação é intermédio de Jesus Cristo. As pessoas precisam serem confrontadas com o seu pecado. As pessoas precisam serem confrontadas com a vida que leva. As pessoas precisam entender que só o Espírito Santo em nós, habitando em nós, nós teremos uma experiência de salvação. Justificação. Deus restaura o homem perdido por meio de Cristo. Deus garante a vida eterna por meio de Cristo. O homem volta ao seu relacionamento com o Pai por meio de Cristo. Por um homem veio o pecado ao mundo, por um homem veio a salvação, Cristo Jesus. Se Adão nos levou ao distanciamento de Deus, Cristo trouxe de volta a comunhão com Deus. A justificação em Cristo é essa comunhão que podemos ter com Deus. E quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, quando Deus olha para cada um de nós, que Ele vê Cristo, Ele tem comunhão conosco. Ele habita em nós por causa de Cristo. A nossa vida não se resume aqui, de maneira alguma. Hoje, naquele velório, o pastor Ezra falou algo interessante que nós sabemos. O sofrimento é inevitável. A dor é inevitável, né? A perca é inevitável. Porque enquanto estamos aqui nessa terra, nós vamos passar por isso. Mas o que nos assegura é que um dia o Senhor
nos justificou. E quando nós sairmos daqui, irmãos, nós sabemos para onde vamos. Aleluia. Mérito. Mérito é aquilo que faz com que uma pessoa seja digna de alguma coisa. O mérito é aquilo que me dá direito, porque eu consegui com meu esforço, eu consegui com as minhas forças. Mas Paulo diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então não há mérito em nós. Somente pela fé em Cristo podemos obter a salvação. Somente pela fé em Jesus Cristo. E aí, a partir do verso 6 que nós começamos a ler, Paulo cita Abraão como exemplo de fé. Paulo cita, e Paulo diz assim: é o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Abraão é um exemplo de fé para levar-nos a Cristo. Gênesis capítulo 12, versículo 3, diz: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão é o tipo de Cristo. Abraão creu em Deus, por isso o Senhor lhe abençoou. E no verso 9 diz: de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. É isso que Paulo diz. De maneira que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. O chamado de Abraão foi uma escolha totalmente de Deus. O chamado de Abraão ele foi selecionado por Deus. Deus chamou Abraão e ele creu na promessa de Deus e caminhou por anos, mas sempre olhando para a promessa de Deus. Nós fomos chamados por Cristo e nós sempre olhamos para a promessa de Cristo, e a promessa de Cristo é: eu vou para o Pai. Evangelho de João, capítulo 14. Eu vou para o Pai. Não fiquem perturbados, porque eu vou voltar e vos levarei para mim mesmo. Nós fomos chamados por Cristo, aceitamos o convite de Cristo, fomos aceitos por Cristo e caminhamos rumo à promessa que é Cristo. Caminhamos rumo à mansão celestial. Assim como Abraão creu na promessa e caminhou por muitos anos, mas sempre olhando para a promessa, no momento exato, ou seja, no momento de Deus, o Senhor cumpriu a promessa a Abraão. Verso 8 diz que tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Sabe por que eu e você alcançamos a promessa de Deus? Porque um dia Deus fez essa promessa pela vida de Abraão. E Deus cumpriu essa promessa em Cristo. Todas as famílias serão abençoadas em ti. Essa promessa cumpriu em Cristo. Olhando para Cristo, nós obtemos a salvação das nossas almas. Cristo nos libertou da maldição da lei. O homem quebrou a aliança que Deus havia feito lá no Éden. E uma vez quebrada esta aliança, foi também violada a lei. Levítico capítulo 18, versículo 5 diz: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Mas o homem se perdeu lá no Éden. Paulo escreve, né? Ele levou sobre si os nossos pecados.
Paulo diz que uma vez que Cristo esvaziou-se de si mesmo e veio, ele cumpre as suas promessas. E agora nós não podemos e não somos mais como um peregrino sem rumo. Nós sabemos para onde vamos, porque nós somos justificados por Cristo. Cristo nos libertou dessa maldição da lei. Paulo fala o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, verso 13, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Cristo se fez maldição, Ele levou sobre si os nossos pecados. Paulo então diz que a bênção de Abraão, para que a bênção de Abraão chegasse até nós, foi necessário a morte de Cristo. Foi necessário que Ele morresse para nos salvar. Então, irmãos, o tempo que estamos vivendo, o momento que estamos vivendo, ele é passageiro. Não há condenação sobre aqueles que estão em Cristo. Não há mais condenação para aqueles que foram achados por Cristo, para aqueles que receberam a fé em Cristo. Não há condenação. Há acusações. Às vezes Satanás tenta lembrar o nosso passado. Às vezes ele tenta nos aprisionar por alguns erros cometidos. Mas o Espírito Santo que habita em nós, ele sempre nos lembra que nós fomos justificados em Cristo. E que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Paulo diz assim: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Em Cristo tudo é novo. E eu torno a pergunta que Paulo faz aos Gálatas: como foi que nós recebemos o Espírito Santo? Quem nos deu o Espírito Santo? Então nós precisamos permanecer no Espírito. Cristo pagou de uma vez por toda a lei. O justo viverá pela fé. Você pode dizer comigo? O justo viverá pela fé. Isso significa que a fé que temos em Cristo não é uma fé passageira. Não é uma fé que se fragmenta ou que se acaba por causa dos problemas. Não é uma fé que morre. A fé que temos em Cristo é uma fé viva. O justo viverá pela fé. Aquilo que nos condenava, aquilo que nos impedia de sermos livres, aquilo que nos aprisionava, aquilo que nos levava ao inferno, Cristo pagou por nós, que é o pecado. Cristo pagou por nós. Paulo diz aos Romanos capítulo 8, 1 e 2: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no versículo 2, o verso 6 diz: pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião a pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Sabe, irmãos, as pessoas às vezes correm para um lado e para o outro, desesperados, principalmente quando perde um ente querido, e fica perguntando: será que essa pessoa, onde será que essa pessoa está? Onde será que fulano está? Porque aqui está o seu corpo, porque aqui está, mas será que, onde está? Quando eu olho para esse texto, cada vez mais a confiança,
a certeza que há no meu coração é que uma vez justificado por Cristo, uma vez aceito por Cristo, eu tenho um passaporte garantido. Você tem um passaporte garantido. Nós podemos cantar como cantou o Ministério do Louvor: vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós podemos cantar com convicção, porque nós sabemos para onde vamos. E Paulo termina dizendo: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Cristo morreu para que isso acontecesse. Então a palavra que eu trago ao seu coração nessa noite é que não se desespere, não tenha pânico, dedique-se o melhor que você puder para o Senhor, reserve tempo para fazer a obra do Senhor, porque se fomos justificados, há muitos outros que precisam serem justificados, há muitos outros que estão aguardando o Evangelho chegar até a eles, e nós temos um compromisso, nós temos uma responsabilidade. Uma vez justificado, nós agora temos uma missão a cumprir. Temos uma missão a cumprir dentro de casa, com nossos filhos. Eu lembro quando os nossos filhos eram ainda pequenos. Eu, mas a Fran, nós tínhamos uma preocupação muito grande de criar os meninos, as meninas e o menino. É as meninas e o menino, né? Porque são 3 meninas e um menino. A gente tinha uma preocupação muito grande de criá-los no caminho do Senhor. A Fran hoje estava falando assim para mim: Wesley, se há 20 anos atrás, 25 anos atrás, era difícil criar, imagine hoje. E ela falou assim: hoje, se fosse para mim ter filhos hoje, eu iria pensar bastante para ter essa creche, 4 filhos. Nós tínhamos essa preocupação, né, de criar nossos filhos. Então é uma missão que nós temos. Uma missão que nós temos de ser bênção dentro de casa. Uma missão que nós temos de mostrar a justificação dentro de casa. E a exortação de Paulo ao início é exatamente essa: para que os crentes, que os gálatas não voltassem às obras da carne, não voltassem aos rudimentos do mundo, mas que eles entendessem, que eles seguissem o exemplo de fé de Abraão, que eles entendessem que Cristo é a nossa bandeira, Cristo é a nossa justificação. Então não volte mais. Não use a liberdade que Deus deu a vocês, não use a graça que foi concedida a vocês para dar ocasião ao mundo, para dar ocasião ao pecado, para dar ocasião às coisas erradas, mas caminhe rumo à promessa de Cristo. Aleluia. E é isso que nós devemos. E é isso que nós precisamos. Cristo nos resgatou dessa maldição. Uma vez eu falei aqui para os irmãos que a lei era como se fosse uma escada. Uma escada que quase que era impossível chegar até lá. E todas as vezes que o homem tentava subir a escada, ele não conseguia. Foi necessário que Cristo descesse a escada. E quando ele desceu, ele segurou em nossas mãos. E agora nós podemos subir a escada, porque Cristo desceu a escada para que nós pudéssemos subir com ele. Isso significa que pela fé nós somos salvos. Por Cristo nós somos salvos. Por isso que Paulo fala assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que o Senhor te abençoe. Quero convidar o Ministério de Louvor, depois